Você chegou aos 40 anos e percebeu que o seu corpo não responde mais como antes? Aquela dieta que antes funcionava não dá mais? E o treino? Parece que o rendimento caiu. Calma, hoje eu vou apresentar para vocês um guia definitivo de dieta e treino que vão ajudar você a atravessar esta fase com força, vitalidade e resultados reais no seu processo de emagrecimento. Fique neste vídeo até o final. E no final eu vou revelar uma estratégia definitiva que vai mudar o seu metabolismo depois dos 45. Eu sou a doutora Valdirene Giacomo, mas você pode me chamar de Val. Eu prefiro. Sou médica especialista no tratamento da mulher menopausada e no seu processo de emagrecimento. A perimenopausa, também chamada de transição menopausal ou climatério, é uma fase que antecede a menopausa. Eu já falei para vocês aqui antes, mas eu vou explicar de novo. A menopausa significa última menstruação há um ano. E o que acontece com o corpo da mulher antes de chegar neste marco, neste diagnóstico definitivo de falência de produção de hormônios pelos ovários, que se chama menopausa? A gente vai ter uma fase que se chama transição menopausal ou climatério. É um período de 8 a 10 anos que antecede a menopausa. Então, o que acontece no corpo da mulher? Primeiro, ela tem ciclos regulares. Ela cicla normalmente, menstrua, ovula a cada 28 a 30 dias. Então essa é a menacme, é a fase da reprodução normal da mulher, da vida reprodutiva normal, e que ela tem uma produção normal de hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona. Quando a mulher, a partir dos 35 a 40 anos, começa a ter o declínio funcional, a perda da função ovariana, ela começa a ter grandes oscilações hormonais. Então, aquele ciclo que era regular, aquela produção de hormônios que acontecia ciclicamente, começa a ficar totalmente desajustada. E o que a gente vai ter? Ciclos com muitos picos de estradiol e com muitos vales de estradiol. E estes picos e vales, essa oscilação extrema que antecede a menopausa entre 8 a 10 anos, como eu disse para vocês, é o climatério, é a transição menopausal. E a pergunta de muitas pacientes no meu consultório é qual? Doutora, eu tô na transição menopausal e existem fases, períodos do mês que eu tenho sintomas de que parece que eu estou na menopausa, e existem fases do mês que eu não tenho sintomas de que parece que eu estou na menopausa. Eu não entendo. Eu fui na minha ginecologista, eu fui no meu endocrinologista e eles falaram comigo que eu ainda não estou na menopausa, mas eu estou sintomática, eu tenho muitos sintomas. E aí é que vem a explicação. Você está sintomática na transição menopausal porque você está tendo muita oscilação hormonal. O seu ovário, que tinha ciclos regulares, não funciona mais como funcionava. Então agora a gente tem essa fase que vai durar entre 8 a 10 anos e a mulher, muito antes de entrar na menopausa, começa a ter sintomas. Então ela começa a ter sono ruim, ela começa a ter um aumento de ganho de peso fora do seu padrão normal, em especial na região da cintura. Ela começa a ter uma perda de libido e às vezes esses sintomas aparecem e às vezes eles desaparecem. Vai no laboratório, colhe exame de sangue, exames normais. E a mulher, você, minha mulher, minha paciente, fica sem entender o que está acontecendo. Então é isso. Você está na transição menopausal e esta fase é marcada por grandes oscilações hormonais e essas grandes oscilações hormonais não deixam você ter uma resposta adequada no seu processo de emagrecimento. A dieta não funciona mais e o treino também não funciona mais. Você não ganha mais massa muscular como antes ganhava. Você não mantém o peso como antes você mantinha, porque agora você está em uma nova fase, em uma fase de transição marcada por grandes picos e grandes vales de hormônios. E agora o que eu queria dizer para vocês é que se você percebe que você está nessa fase em que o seu corpo não responde mais aos seus estímulos de dieta e treino, que a culpa não é sua, isso é apenas a fisiologia do seu corpo. E o que é mais importante, você não está sozinha. E é justamente por isso
que a sua dieta agora na fase de transição menopausal, ela tem que ser diferente daquela fase entre os 20 e 30 anos. Por quê? O corpo não é mais o mesmo. A resposta fisiológica não é mais a mesma. Então, meninas, baseado em tudo isso que eu falei aqui com vocês, eu vou deixar um guia prático com dicas para que você module o seu corpo, melhore a resposta do seu corpo nesta fase que você está passando. Então, a primeira dica é mais proteínas. O que as proteínas vão fazer no seu corpo? As proteínas, elas dão muita saciedade, que é muito comum nessa fase que você tenha muita fome por causa da oscilação hormonal. As proteínas aceleram o seu gasto energético. Elas garantem a preservação da sua massa muscular e até o ganho de massa muscular e óssea. E as proteínas também são um tipo de alimento, um tipo de nutriente que o seu corpo, só para metabolizá-la, gasta energia. Então você aumenta mais o seu gasto energético quando você consome proteínas. E aqui eu queria deixar para vocês quais são as principais proteínas que a gente tem de muito fácil acesso no nosso dia a dia. A gente tem os ovos, que são uma excelente fonte de proteína, e nós temos as carnes, todos os tipos de carnes. E aí eu vou dar uma dica aqui sobre a escolha das carnes. Opte por carnes mais magras, porque como você deseja emagrecer, as carnes com muita gordura vão atrapalhar o seu processo. Uma outra dica importante é o consumo de fibras e de gorduras boas. As fibras, elas diminuem a absorção dos carboidratos nos alimentos, elas melhoram a função intestinal. As gorduras boas do tipo abacate, nozes, azeite, coco, elas vão dar mais saciedade e elas oferecem uma base para a produção de vitaminas e hormônios para o seu corpo. A terceira dica é o controle do consumo de carboidratos para evitar os picos de insulina. Eu já falei aqui com vocês em um outro momento que os carboidratos, eles são alimentos necessários, porém, nós temos que usá-lo com estratégia. O carboidrato, ele é responsável por nos dar energia para as nossas atividades do dia a dia. Porém, o consumo estratégico, que vai ser um consumo de carboidratos complexos associados a proteínas sempre, para que você diminua os picos de insulina. E aqui, meninas, sobre o carboidrato, a dica não é cortar o carboidrato, a dica é manter o carboidrato de forma que ele entre na sua dieta em pequenas porções, de forma equilibrada e associada a uma proteína para evitar os picos de insulina. Os picos de insulina favorecem o acúmulo de gordura, principalmente do tipo abdominal. E a quarta dica que eu vou deixar para vocês é o sono. Um sono reparador e restaurador destravam o seu processo de emagrecimento. Lembrem-se do que eu já falei para vocês aqui. A gente emagrece dormindo. Mas a dieta não dá resultado sozinho. Agora eu vou deixar aqui algumas dicas sobre o treino para destravar o seu processo. A dica sobre o treino é extremamente importante e todas as minhas pacientes já sabem. A musculação é o exercício mais importante para destravar o seu processo de emagrecimento. Na musculação, você vai ter a manutenção da massa magra, manutenção da massa óssea, ou até ganho de massa magra e massa óssea. Com a musculação, você acelera o seu gasto energético. Por exemplo, eu pego as bioimpedâncias das minhas pacientes com gasto médio basal de calorias de 1.500 calorias por dia. E aí eu faço cálculos com elas. Se você treinar 4 vezes por semana um treino de força, você vai elevar este gasto calórico seu para 2.300 calorias por dia. Se você tem um plano alimentar com 1.500 a 1.600 calorias e se você não treina, você vai comer a mesma quantidade do seu gasto energético. Então, provavelmente você não vai emagrecer. Se você come 1.500 a 1.600 calorias e você gasta 2.300 calorias dia, você tem um saldo negativo de uma média de 700 a 800 calorias por dia. E é aí que a musculação entra como um fator favorável no seu processo de emagrecimento. Associado ao treino de força, eu vou falar sobre o treino de cardio, aeróbio. Aqui, o que eu deixo de mais importante, que eu sempre dou dicas para as minhas pacientes e para vocês que estão aqui comigo, é o HIIT.
O HIIT é um exercício físico de alta intensidade intercalado com baixa intensidade. Você vai andar ou correr durante 1 minuto. Então, você vai correr durante 1 minuto, andar durante 1 minuto. Correr durante 1 minuto, andar durante 1 minuto. Por uma média de 15 a 20 minutos. Este HIIT feito de 2 a 3 vezes por semana já é suficiente para destravar o seu processo de emagrecimento. E o que é mais interessante no HIIT é que você não precisa ficar horas na esteira perdendo o seu tempo. Você só precisa de 15 a 20 minutos de 2 a 3 vezes por semana. E é importante que naquela fase do HIIT que você corre, você utilize a velocidade máxima que você consegue correr, para você jogar o seu corpo lá em cima no gasto energético e depois você descansa. Joga lá em cima e depois você descansa. E é assim que você ativa a sua queima de gordura corporal. E a última dica sobre os treinos são os alongamentos e mobilidade. Eles vão prevenir lesões e vão melhorar a sua mobilidade corporal. E aqui, meninas, a estratégia é do menos é mais. Treinos curtos, consistentes, inteligentes. Não há necessidade de você ficar se desgastando e se matando por horas na academia. Há necessidade de você fazer um planejamento, uma musculação bem planejada, um exercício de cardio bem planejado, segmentado pela semana, de acordo com a sua rotina. E agora eu vou dar a dica final que pode mudar o jogo para você. Na perimenopausa, a estratégia não é comer menos, é comer melhor. Não é treinar mais, é treinar certo. O segredo está no equilíbrio, alimentação estratégica, treino inteligente e cuidado com os hormônios. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e acompanhe o passo a passo para equilibrar os seus hormônios e acelerar os seus resultados depois dos 40. Você pode ser forte, saudável e confiante em qualquer fase da vida. A perimenopausa não é um obstáculo, é um convite para se descobrir, se cuidar melhor e viver uma nova fase de si mesma.